deixar a turma mandar aí. Oiê! Hoje, nossa, eu pedi muito para essa aula ser bastante intimista. Eu fiquei de até liberar depois no ao vivo, mas eu não deixei ao vivo para todo mundo, porque eu tô pensando se eu vou liberar essa aula, porque eu não sei se é todo mundo que vai entender, mas depois no final eu vou pedir a opinião de vocês e de vocês aqui, para a gente ver se é válido, porque uma linguagem que começa a vir da luz, ela não tem divisões, então... não que eu não gostaria, né? Mas muita gente vai começar a não entender o que está sendo dito, apesar de que eu sei que eu tenho essa fama já. Não entendo o que ela fala. Só que não sou eu, tá? É uma mescla aí de muitas consciências que vêm na minha cabeça e eles querem transpor, né, toda a forma de pensamento que a gente cultiva aqui embaixo. Então, me desculpem, é que a ideia é pensar de uma forma unificada e não mais separada. Cadê? Ainda falta alguns minutinhos. Deixa eu perguntar aqui geral aqui para as meninas e para vocês. Como que vocês passaram a semana? Tem mais uns 3 minutinhos e dá para a gente conversar, né, sobre... Vocês estão bem? Vocês gostariam de trocar comigo alguma informação? Gostariam de fazer alguma pergunta antes da gente começar? Quer, Juju? Vem cá. Ó. Não sei se é uma pergunta, né? Ou um relatório. Deixa eu virar aqui. Que quanto mais a gente percebe que vai melhorando a energia, que vai melhorando a nossa... Eu sinto muito na disposição, nas ações e tudo, eu fui me dando conta o quanto tava, vou dizer, ruim, porque tava muito ruim. Maravilhosa. Que de terça para quarta, por exemplo, foram vários momentos essa semana, né, de muita energia que eu recebi, foi muito incrível. E de muita disposição, de sentir esse impulso. Por exemplo, de terça para quarta eu senti que uma camada que eu achava que era descanso, era falta de sono, eu percebi que era uma coisa de desânimo que vinha lá do fundo, que eu tinha dificuldade de acordar muito cedo. Parece que essa camada foi retirada e eu consegui agir mais e resolver mais. E eu senti umas coisas no corpo, umas dores, que mesmo cuidando, energizando, fiz exercício, fui para a natureza, fiz tudo que eu tinha para fazer. Aí eu fui lá na Simone, menina, assim, depois que eu passei na Simone, eu vi o quanto ainda tinha coisa. E é fogo. E o quanto que veio de novo de coisas, né? Que vai vindo pra consciência, eu acho. Isso. Aí vai vindo aos poucos, né? Acho que sim, né? E aí muda o nosso trato com aquilo, né? Também. Né? Porque às vezes a gente faz todo o movimento para ficar bem, lógico, é a nossa meta. Mas se a gente... o termômetro também, termômetro, né? Porque você fala, nossa... pegou aqui, peraí, então eu faço um trabalho lindo para me equalizar. Mas como é esse trabalho de equalização? Né? Será... É muito receio daquilo, ou não aguento mais, ou... Não, não estou falando de você, estou falando no geral, né? Assim, para a gente pensar, não para você rebuscar isso, que você está super consciente aí, não é sobre você, mas é que vem o fluxo, né? A gente está tentando exterminar, caindo em certo e errado, ou tudo aquilo só precisa ser finalmente amado. E às vezes uma pequena frestinha é o suficiente, né? É isso. Bingo, uma frestinha que vem e tudo fica vindo de novo para você eternamente se dar a oportunidade de se amar, se amar. Forma de ajudar, de energizar outras pessoas também. Outra coisa, né? Monique, oi, Ellen, tudo bem? Pati, boa noite, tudo bem? Exatamente isso.
Vamos começar. Hoje é uma aula que eu pedi muito discernimento para dar essa aula para vocês. Muito, 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 porque foram... Deixa eu ver. Tarará, tarará. Quando eu comecei a ter um pouco de consciência, Alice nasceu, vai fazer exatos 7 anos, 8, né? Lili vai virar em 8, quase 8 anos que eu fiquei estudando esse negócio aqui. Não, estudando defesas psíquicas áuricas e como reverter energias e diferenciar campos, entidades, traumas, padrões pessoais e coletivos. Então eu tive que ir muito fundo, assim, num gosto bem azedo mesmo, para entender, não negando tudo que estava se apresentando. Então hoje eu me sinto bem pronta para poder passar isso de uma forma humana e uma identificação bem pontual de cada coisa, como reverter, como comandar, como fazer uma higiene legal, observar as ressonâncias, ver aonde que está apertando, porque um pouquinho mais para frente aqui, né? Já hoje eu vou começar a falar sobre isso, mas na próxima aula a gente vai se aprofundar. Eu vou mostrar tudo que eu vi já de forma de implante, chip, aonde, como, órgãos tecnológicos criados por traumas, um monte de coisa. Então eu tive que fazer um compilado, né, e de novo, né, não é em um lugar que eu li, eu vi. Então, trabalhei, vi, não só vi, passei pelo tratamento, retirei esses negócios de mim, comecei a sentir outra descarga elétrica no meu corpo, e aí sim eu voltei a lembrar aos poucos do que é Deus dentro da gente, né? Porque falar é fácil, com um monte de chip enfiado no corpo parece que vira uma luta. Deixa eu mostrar um cara que tá aqui, eu não sei se vocês viram, tem um cara aqui, ó, ai, delícia, é o meu urso, é o fofão, né, fofo? Vamos curtir a aula? Então, aula 18, defesas psíquicas, áuricas, como reverter energias e diferenciar campos, entidades, traumas e padrões pessoais e coletivos, tá bom? É possível? É. É difícil? Não! Eu juro por Deus que não é. Só depois de muitos anos eu descobri que não era difícil. Então vamos lá, vamos fazer um ancoramento. Ai, desculpa, cortou ali. Você quer vir no meu colo? Vem! Ai, meu Deus, tá parecendo um chumbo do amor. Então vamos fechar os olhos, por favor. Ai, vamos fazer uma respiração, você comandando. Enche teu peito de ar, trazendo a sua presença, ancorando o seu campo de luz pessoal. Enche seu peito de ar e vai comandando essa sua presença, esse seu campo pessoal. Enche seu campo todinho de ar e traz essa sua luz pessoal. E vamos aqui fazendo uma invocação breve, afinal de contas a gente não está sozinho. Pedindo toda a proteção em nome de Deus, trazendo a força das hierarquias de guias, mentores, da Confederação Galáctica. Eu agradeço muito por todo o trabalho que vocês vêm fazendo e peço a proteção, peço uma maior clareza daquilo que eu acredito que seja clareza, para poder trazer uma guiança sobre o objetivo dessa aula. E vamos ampliando esse nosso campo de luz pessoal para todo o nosso ambiente, vai trazendo para a visualização, junto com a força dos guias, junto com a força dos mentores, junto com a Confederação Galáctica, lembrando que a proteção, ela começa pela vibração e nunca pela reação. A proteção começa sempre pela vibração e nunca pela reação. Então a gente respira e a gente começa
o nosso trabalho de hoje, né? De novo cortou ali, I'm so sorry, acontece, mapeando as fontes, né, das distorções e interferências, né? Primeiro vamos fazer um reconhecimento super legal. Eu sei que muito foi falado na espiritualidade que das coisas que a gente escuta, né, dos lindos relatos e de coisas que às vezes, né, deixa a gente mais confuso, né, do jeito que a gente entrou e fala, cara, eu tô mais confusa ainda. Mas olha que interessante, que fala, não existe proteção. Quando eu aplico energia numa pessoa, não vem para mim, porque tá tudo lindo na minha vida. Nada a ver isso, né? Não, essa coisa de entidades e conexões espirituais distorcidas. Se eu criar só um mundo de amor, tá tudo certo na minha vida. E ok, esse é um ponto e super respeito, tá? Agora eu vou trazer o ponto factual de coisas que foram vivenciadas, não só a partir do ponto que eu vivi, mas de ver a dinâmica espiritual que guias, mentores, Confederação Galáctica, anjos e arcanjos, devas e Elohims fazem, tá bom? E seres também intraterrenos, já ascensionados, enfim, de tudo um pouco, e grandes mestres, né? Qual que era a dinâmica que eu via? Era um mar de pessoas pedindo, Jesus, socorro, me ajuda, pesadelo. O cara não vem na hora? É mentira minha? O cara não vem na hora? O Mestre Jesus não vem na hora? Né? Qual que é a falha na conversa que as pessoas fazem, falando que tudo é como é, e que não existe obsessão, que não existe um campo distorcido? Gente, se não existisse, por que eu tenho um exército fora da Terra trabalhando por nós? Alguém consegue me explicar? Ou a intervenção de quando Jesus vem colocando o equilíbrio, afastando, né? Ele vem com a luz dele e ele quebra as distorções, tanto nossa quanto do indivíduo que está tentando se apoderar da gente num pesadelo. Certo? Então, vocês veem que não tem coerência sobre tudo é como é e tudo está certo como tem de estar, porque se estivesse tudo certo como tem de estar, por que do livro Cartas de Cristo? Por que trouxeram... Vocês leram o livro Cartas de Cristo? Vocês lembram da narrativa? Não era para ser assim. Desrespeito. O homem se perdeu do homem. A mulher se perdeu da mulher. Os relacionamentos se perderam. Desrespeito. Pensamento miserável. Violência. Tudo é como é? Mas espera aí. Então por que existe? E aí eu estou indo fundo nessa questão. Existe para mostrar uma descompensação energética onde tem uma consequência. E é um fato, o mundo se perdeu. Mas ele vai se encontrar. Vocês concordam? Faz sentido. Então, existem entidades perdidas hoje mesmo, um pouco antes de atender vocês, no meio de uma sessão. Uma entidade, uma cliente incorporou uma entidade. Você vem pôr o dedo na vida dela, querendo brigar comigo. Ele falou, e você me abandonou no passado, não sei o quê. Eu falei, bem provável, eu não podia levar as pessoas e eu também sou passível de erro. Acabou de acontecer e não existe? A gente não criou nada, a entidade só entrou no negócio. A gente fez um encaminhamento lindo, que eu não precisei brigar, né? Essa pessoa ama muito essa outra pessoa que ela estava ali. Ama de verdade, só que ela estava com algumas ideias distorcidas. Então, a gente tem muitas entidades, espíritos, que acham que estão aqui ajudando, né? Às vezes a gente acha que dando conselho para alguém está sendo legal, mas se é uma coisa que só funciona para você, tem que mudar a dialética.
né? Porque a gente tem que avaliar como cada um funciona e a escolha de cada um, independente de qualquer coisa, e você pode ter seu juízo de valor. Então nós temos entidades e até parentes nossos que têm uma boa intenção de ajudar, acha que está pronto para ajudar, só que não passa por todo o trabalho de reforma íntima nos outros lugares que precisa para poder se preparar, porque aqui tem a sua densidade, acabou de ir embora, depende do grau iluminativo, então a gente tem essa característica desse tipo de entidade, dá para fazer um encaminhamento muito amoroso, que a gente já vai mostrar como que faz o encaminhamento, as conexões espirituais distorcidas, né? O que isso quer dizer? Tudo que eu tiver de necessidade, que eu não entender, que é uma necessidade da minha personalidade, que eu preciso passar por uma construção, eu distorço os meus contatos e as canalizações que eu faço, né? Imagina se a gente, como ser humano, a gente distorce as nossas relações pessoais, como ser humano, alguém fala alguma coisa, as pessoas querem que uma concorde com a outra para ser agradável, mas ninguém quer ter uma discussão saudável para se alcançar outros lugares, né? E voltando só rapidinho nas entidades que eu não posso esquecer, além das entidades que têm até uma boa intenção, mas ainda estão distorcidas, a gente tem entidades mais trevosas, né? Suicidas, viciadas em alguma coisa, que elas perambulam pelo ar, aqui não aceitam de nenhuma maneira ser encaminhadas, isso ainda tem, o pessoal fala que está limpo e tá. Acabei de falar para vocês que agora há pouco a gente acabou de ver, né, uma coisa acontecer, então não é que está totalmente limpo, mas não estou falando para trazer medo não, estou falando porque sempre tem uma forma de abordagem que a gente consegue perceber mesmo sem ver, porque a mente, o seu sentido percebe que tem alguma coisa que não está legal, tá bom? Então a gente tem tanto trevosa e as que acham que estão fazendo bem, que é difícil às vezes até de encaminhar, porque existe apego do indivíduo aqui. Quando é um parente mais próximo, já peguei um caso de uma mãe que mochilou uma amiga minha, eu acompanhei o falecimento, acho que eu contei para vocês, e foi bem difícil de encaminhar ela, eu conversei muito com ela, ai que vergonha, ela ficou tão arrasada. Marizinha, que vergonha, eu não, dona Zezé, não fica assim, calma, tá tudo bem, axé, porque ela ia para Aruanda, e eu axé, Zezinha, não fica assim, não. Acontece, você achou que podia ajudar, porque você fica com a mente livre, né? Mas você acabou de deixar um corpo, então o espírito dela começou a ficar em decomposição, ficou bem desagradável, tinha um cheiro na casa da minha amiga, então a visão que eu tive não foi agradável, mas valeu a pena para eu poder trazer essa experiência para vocês, tá? Ai, não vejo não tem problema, mas você sente que tem alguma coisa, embrulha um pouco o estômago. Quando é uma energia muito densa, embrulha, é pesado, é forte, tá? Mas a gente não precisa caracterizar como erro, é só uma energia, a gente percebe. E aí mais para frente eu vou até ensinar aqui vocês, uma coisa que vocês em espírito já sabem, de criar uma camuflagem com essa energia negativada para não deixar outras energias chegar. Mas a gente já chega nessa, para vocês verem que não é maldoso se você souber usar, tá? Sintomas de presença. Esse é o mais importante, gente. Não se prendam a tentar ver, graças a Deus, vocês não precisam ver. Ai, obrigada, Senhor, por isso. Mas sintomas de presença de entidades desses níveis que eu falei, de conexões espirituais distorcidas. Cansaço súbito. Já aconteceu de vocês chegarem num lugar e buf, deixa eu pegar uma aguinha aqui que eu tô falando parão, caramba. Tem aquele cansaço, né? É isso. Pensamentos repetitivos, igual um looping. Mas eu quero... Não, tá bom, tá. Vou deixar esse pensamento para lá, e passa segundos, ele vem de novo. E aí eu vou falar da visão, para vocês entenderem o que acontece. Era assustador eu ver isso. É uma frequência que ela é curta. Ela faz assim... Pim, pim, e ela fica cutucando o teu cérebro, é isso que eu vejo. Pim, pim, pim. Quantos anos nas sessões eu atendi as pessoas, a gente limpava esses loopings, aquela coisa linda, e de repente
A pessoa estava linda, estava desligando o computador, e a pessoa, mas e o Kiko Tititi sintoniza de novo no pim? Aí eu não sei lidar com isso, né? Oi, amor, tudo bem? E eu, cara, eu não sei lidar com isso. Na época eu não sabia, hoje eu sei. Que aí eu vou de novo, vem o looping, pim, pim, na cabeça pressionando, criando uma rede elétrica. E aí a pessoa acha que é comum aceitar qualquer estímulo no cérebro. A Leandra agora há pouco mesmo estava falando, eu estava num sonho e tal, e de repente eu não quis mais, tchau. Exatamente, maravilhosa, porque você não é obrigado a aceitar nada dentro da sua cabeça e a sentir nada. Cheguei no ambiente, senti cansaço? Não! Não! Eu sou... Calma, filho, eu estou bem, estou ótima, só estou expressando a minha força. Os pensamentos repetitivos, quando vem uma onda, um rasante de fora, o Kiko, o raio que o parta, você nem precisa saber, porque a sua escolha define o que você precisa. Tem as suas dificuldades para fazer essa escolha? Num primeiro momento tem, e a gente vai entender o porquê. Mas não. Então fiquem atentos, nós estamos num mundo que suga as energias, porque tem isso no campo coletivo, no campo individual, tem na questão das entidades, tá bom? A gente tem essas ramificações e também dos chips, implantes e dispositivos que eu já vou explicar. E alteração emocional abrupta, quando vocês vão encontrar com alguém, não sei o que, vai conversar com alguém, sei lá, um chefe, ou um funcionário, ou uma amiga, ou o primo, o chuchu, o periquito, o papagaio, fala alguma coisa e de repente a sua emoção é espremida, você fica cego, pode acreditar. Ai, mas não quero que isso aconteça. Gente, eu acho que o foco dessa aula não é isso. Ai, eu não quero. Sai dessa, você vai ter que entrar no rolê, você vai ter que aprender o negócio. Então, assim, vai acontecer, maravilhosa, vai. E por você saber que vai, você tá on fire. Ha! Tô de olho, né? Vamos mais à frente, que é tanta coisa que eu tenho que falar para vocês, é tanta coisa. Mas, ó, a energia está no ar, tá? Alfredão aqui tá me dizendo. E, ó, a diferença, esse é muito legal. A diferença entre a presença externa, criando interferência em você, e a diferença do seu eco interno, memórias, traumas, tá? Olha que legal. Isso é muito óbvio, vocês vão perceber, tá? Uma presença externa. Aí eu vou dar um exemplo não de entidade, que isso é uma coisa que eu já queria falar com vocês. Vou dar um exemplo assustadoramente engraçado e energético. Eu estava fazendo uma mudança na minha sala e eu divido a minha sala com o meu marido, né? Quem já subiu lá viu como que é, né? Meu marido é virginiano e ele não estava no ambiente. E aí eu comecei a testar algumas coisas, de colar umas placas, só que essas placas que eu peguei, o acabamento é muito ruim mesmo, eu vi que era chinfrim o negócio, eu falei, puxa, não era do jeito que eu pensei que seria, mas ok, deixa eu ver como fica, né? Gente, cada placa que eu colava vinha uma onda externa da egrégora da somatização de energia acumulada na sala do meu marido. Eu juro por Deus, era uma entidade viva do meu marido, em energia de pensamento, só que era o campo dele na sala, mas ele nem estava querendo me prejudicar, não era o ponto. Ele só estava querendo me bloquear para a gente encontrar uma solução melhor, porque ele quer o meu melhor. Só que aí era uma energia impositiva, porque eu queria fazer meu negócio e eu queria quebrar a cara para saber que não ia dar certo e eu ia ter que comprar madeira e gastar dinheiro de novo. Era o meu negócio, né? E aí ele vinha, eu fiquei 1 hora brigando para testar essa energia. Não, que e transmutando, porque é meu amor, eu amo meu marido. Eu sei que ele não estava fazendo por mal. Mandei uma foto para ele. Na foto está bom.
Vamos ver pessoalmente. Aí ele veio, ele viu, aí ele, amor, tá chinfrinho, né? Tá legal aquele acabar. E ele veio de novo, que era a mesma energia, eu já estava antevendo isso 2 dias depois, tá? E ele nem tinha visto. Não, 2 dias depois que ele veio, e aí hoje ele veio, já veio com a mesma energia que eu previ, né? Eu, o que é, mano? O que é? Aí ele, não, mas se você quiser tudo, mas tá feio, pô, esse escritório merece mais. Eu falei, qual que é a sua sugestão? Vamos cortar as madeiras lá, não sei o que, é baratinho. Eu também quero que fique melhor, mas eu não quero que você interrompa o fluxo do que eu quero. Aí ele, você tá me escutando? Eu falei, tô. Ele, então vamos? Eu falei, mas tem que ser agora. Porque eu não quero esperar mais 5 anos para arrumar esses buracos, eu quero de verdade por agora. Ele, tá bom. Aí eu estou dando um exemplo um pouco mais inofensivo, para vocês verem que o nosso balanço sobre respeito energético, nós estamos aprendendo sobre isso. E aqui eu estou expondo a minha vida pessoal para vocês, porque meu marido também está se sofisticando, assim como eu estou melhorando como ser humano, sobre energias. A gente distorce em deixar que o outro viva para fazer do jeito que eu quero, e sem querer é uma energia impositiva de campo, tá? Aí você fala, mas peraí, a energia de uma pessoa fica como um centro gerador no ambiente? No carro, no lugar onde senta no ônibus, em cada roupa sua, em cada anel, cueca, calcinha, tudo. Cria-se ramificações de extensão da sua energia. Não é loucura, isso é real. Eu vivi isso há anos e eu não sabia entender, porque antes eu estava no espiritismo, e aí o que eu via? Eu via que o campo não era uma entidade, mas eu via que era um campo querendo manifestar uma dominância. E eu, mas que é isso? De onde está vindo? Rastro de uma personalidade com dominância territorial. Agora imagina o coletivo todo numa dominância territorial mundial. Forte isso, né? Então eu estou dando para vocês uma estimativa, tanto de leitura de entidades e conexões espirituais distorcidas. A gente não precisa saber exatamente o que é. E é campo individual. Na campo individual é uma entidade. Porque tudo é uma energia que fala, que tenta dominar, que tenta mudar a sua onda, ou não. Porque quando a gente reconhece tudo isso, eu tomo consciência da presença e faço uma alteração de onda. Eu sou a minha onda. Então não importa se é entidade, não importa se é campo individual de alguém ou se é campo coletivo. Eu tenho a minha escolha. Parou. E isso muda tudo, porque aí você começa a ficar forte nesse sonar. Mas até pouco tempo, as pessoas não sabiam disso que eu estou falando para vocês. Até sabe, mas fica um pouco confuso. Tá claro ou tá tipo uma conversa estranha? Tá claro, né? Não, eu falo porque tem muita gente que reclama nos últimos tempos que não entende o que eu estou falando. E aí eu estou tentando racionalizar a real. Robinho, de boa? Vamos lá. Aqui cortou de novo também. É que eu queria focar na imagem para ficar bem forte aí na reprogramação de vocês. Então vale mais a imagem. Não devia nem ter colocado esse texto. Então os campos energéticos. Eu acabei já falando o campo individual, né? Aqui nesse campo individual eu falei para vocês, né? Cada um tem a sua blindagem e a sua naturalidade. Vem aqui, gordo, que você tá gorducho. Nossa, tava quentinho, mas tá muito, né? Senta aí. Ó, cada um tem o seu campo individual, sua forma de pensar, sua forma de agir. Eu dei o exemplo do maridão, só para ficar claro, ele tem o mecanismo dele, funciona super. Ele tem uma autoestima que ele tinha que ensinar as pessoas a ter aquela autoestima. Então ele é íntegro dentro do princípio dele, funciona, né? Cada indivíduo desse planeta tem a sua estrutura de personalidade, onde trabalha, de quem gosta, do que não gosta, a cor que... E isso se forma um globo no campo individual, tá? E isso é um fato. Aí, campo de memórias, gatilhos e padrões repetitivos. Eu não falei no outro. Como que... Peraí, deixa eu voltar.
Que eu falei, fui falando e passei para frente. Peraí, desculpa, gente. Peraí. Ó, a diferença do eco interno, né? A presença externa foi aquilo que eu falei para vocês. Sentir uma onda entrar, você sente que é de fora. Você não está ali, você está ali no seu negócio e tem uma entrada de um pensamento, de um sentimento, que fica atrapalhando o quê? A sua rota, né? Agora, quando é uma coisa interna, um eco interno, memórias e traumas, pode ver, é uma emoção que sempre tem correlação com as suas memórias ou com alguma coisa que você já viveu. Já aconteceu com vocês? Vocês percebem de onde vem? E como é uma coisa que é uma nascente de você, que não vem de fora? Vocês conseguem rebuscar na cabeça de vocês algum exemplo? Como é numa nascente? Sei lá, numa conversa com alguém, alguém fala alguma coisa e você só replica o teu trauma. É teu. Você não tem uma influência externa te rebobinando aquilo. É você quem escolhe por falta, às vezes, de consciência, ou porque o trauma realmente foi muito forte, precisa do seu carinho, precisa de todo um trabalho, né, de revisitação, de reestruturação do eu. E aí, para diferenciar de fora para dentro e de dentro para fora, dentro arde. Sabe aquela gastura? É uma ardência, uma dor emocional, uma perturbaçãozinha mental. Já aconteceu com vocês? Tá claro? Tá, né? Agora eu vou passar para frente. Ó. Então aqui, ó, o campo individual já falei, campo de memórias, os gatilhos e padrões repetitivos, tá? Isso também é um campo que a gente tem, né? Dentro da gente, né? E todo mundo vai ter essas memórias, a gente vai ter todo um desenho de gatilhos, de padrões repetitivos, isso é super natural. Não tem como a gente mudar o que foi, né, sobre esse campo, mas reconhecer, ser um conhecedor da causa do mapeamento. Como eu falei, não tem como não viver a situação ou reviver. Eu sei que essa estrutura, isso aqui puxa para cá. Eu conhecendo todas as fraquezas ou todas as descompensações, eu me torno uma conhecedora dos campos de memórias sobre esses gatilhos e esses padrões. Por isso que é importante a gente conhecer, isso aqui é um padrão, puxa, peraí, como que ele funciona? Se eu fico com medo de ver como ele funciona, como que eu vou tomar posse dele? Como que eu vou ser como que eu vou gestar? Eu não gesto, porque aí eu largo, campo de memória, pelo amor de Deus, não quero saber, eu não quero ver esse gatilho, eu não quero ver como ele funciona. Mas é igual uma pessoa que quer mudar algum tipo de hábito. Se ela não toma consciência da situação dela, como que ela vai criar um novo caminho? Se ela ficar se sabotando, se ela ficar fugindo dela mesma, não faz sentido. Então, o campo de memória, ele é muito importante que a gente reconheça e use como ponta de experiência para poder desbravar novos caminhos e não cair na inconsciência de padrões repetitivos. Como eu reconheço os padrões repetitivos? Observando, encarando cada um deles. Vocês reconhecem dentro de vocês um campo de memória? Dentro de vocês? Vocês não têm um arsenal de memórias? Passado, presente e prospecção do futuro? Todo mundo tem. Fora as lembranças de vidas passadas, né? Que às vezes tem gente que tem uns saltos desses. Mas vocês percebem onde que tá? Quer sentir um pouco a diferença? Só pra gente brincar um pouquinho, ó. Fecha o olhinho, rapidinho. Fecha o olho. Gordão, fecha o olho. Vamos. Vamos sentir o campo individual de vocês, cada um na sua particularidade, tá? Por favor. Sente seu campo, tira o foco de fora, eu sei que vocês estavam com o foco, todo mundo com o átomo para fora. Põe para dentro, põe lá para dentro no coração, põe o foco para dentro de você, para dentro de você. Tira a referência de tudo quanto é pessoa, ser, livro, lugar, ritual e o escambau e fica em você, lá dentro, vai entrando no coração, vai entrando, acessar o campo individual. Acessar o campo individual, ai que delícia, sente, gente. Cada um no seu negócio. Sente.
Sente o campo individual. Agora respira profundamente. E na coragem de ser, vamos acessar o campo de memórias. Acessar o campo de memórias. Deixa o seu foco ir sozinho. Acessar campo de memórias, acessar campo de memórias, ativando, ativando, ativando. Percebe que olha para onde vai o foco lá dentro. Olha que interessante, onde que fica armazenada, que o povo acha que é no cérebro. Onde fica armazenada ali o lugar específico dessa tridimensionalidade. Respira. Agora continua nisso, vamos acessar o campo coletivo dessa terra, 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 que são ondas emocionais, mentais, que se espalham por aí. Vamos lá, vamos com a nossa luz, acessa. Não precisa ter medo, estamos bem protegidos. Aí respira profundamente, trazendo de novo o foco para a sua individualidade, o que você escolhe para a sua individualidade. Vai situando, situando, situando. Respira mais uma vez, por favor, e pode abrir os olhos. E aí? Não é muito legal? Sentiram ou não sentiram? Porque às vezes eu posso estar sentindo. Senti mais em mim. Você sim. Com medo, assim, Eu percebi. Coisa assim, Eu falei, nossa. Ju, se respeita, amiga. Obrigada pela sinceridade. Eu percebi você com receio, que é, pelo amor de Deus. Uma coisa assim, eu falei. Foi um peso, mas é um algo sendo trabalhado. Então, que bonito que você está se respeitando. Robinho, sentiu alguma coisa? É porque é muita coisa. E você imagina que a gente é tudo isso junto, né? E eu estou aqui para ajudar vocês, pelo amor de Deus, sem pretensão nenhuma, né? Mas para ajudar vocês a entender que vocês são tudo isso aqui. Tudo junto. E claro, você vai sempre escolher, né, o seu campo individual, você vai trabalhar no seu alinhamento e tal. Que não tem correlação. Por exemplo, um campo coletivo que continua a mandar ver no medo, na raiva, na euforia, né? Na verdade, você contrapõe isso porque você abraçou seus medos, sua raiva, sua euforia. De manhã eu tive um dia com as ondas emocionais bem à flor da pele, posso dizer. E aí no decorrer do dia eu tive que entrar em euforia, em raiva, tipo, dos meus processos de trabalho, né? Então assim, eu passei por um monte de coisa dessa aí. Então, quando você fala para me concentrar no meu campo, eu senti meu campo uma bagunça, assim, sabe? Mas porque quando a gente passa por essa euforia, a gente cria uma ressonância com o campo coletivo, achando que o campo coletivo é uma obrigação sua de ser. Mas a gente vai alinhar, você vai sair daqui super organizado. Mas obrigada pela honestidade, isso só mostra o tamanho da sua consciência. Olha, o maior salto quântico é quando a gente reconhece que tem baguncinha na nossa casa, né? Vamos em frente. Como diferenciar a distorção coletiva da ressonância pessoal? Nossa, essa aula é para quem, né? É muito simples, ó. Você já passou pela ressonância coletiva de ser levado, todos nós, né? Até pouco tempo e até algumas nuances inconscientes que a gente está ainda explorando junto. Mas uma coisa que é crucial, que volta no outro slide, é a sua escolha. Eu posso estar vendo o campo todo querendo massacrar o coletivo, mas você pode de verdade respirar, tirar seu átomo e falar, cara, o campo coletivo da Terra onde eu estou está doente. Eu não posso só usar ele, eu preciso transcender em outros campos mais elevados que o consciente coletivo da Terra. Por isso que a gente fala de guias, mentores, confederação galáctica e outros aspectos nossos, porque aí o nosso foco, ao invés de rebuscar esse apoio na consciência coletiva, que parte dela está bem doentinha, a gente transcende esse campo e faz as restaurações.
né, nas confederações, que eles são equipe. Aqui estão falando, obrigado, unidade, é isso, nós estamos aqui, fala para eles, é o tempo todo, é 24 horas, é só chamar, tipo, faz um call. Ou faz um call, né? Chama o Ashtar, porque é real, né? E imediatamente, aí a gente transpõe, e aí o que acontece? De tanto fazer esse trabalho, a gente começa a sustentar o nosso campo individual na tridimensionalidade, e ele também estica além da consciência coletiva, porque ele não escolhe mais viver isso, sinceramente, não julgando, vendo com uma maior compaixão uma história que foi dele. E aí ele transcende, aí ele começa a ser um servidor planetário de forma consciente. Claro que o espírito já faz isso, mas ele aqui como ser humano começa a varar a energia, e ele começa a ajudar na consciência coletiva. E aí nesse ponto eu estou falando uma coisa muito avançada, porque você nem se mistura mais com a ressonância coletiva. Não tem como, porque é uma história já muito vivida, com muitas escorregadas, com muito sofrimento que você viveu. Mas foi necessário se reconhecer em tudo isso para criar estabilidade além dos campos da consciência coletiva da Terra, que está sendo tratada diretamente por altas tecnologias, né? Tudo bem? Vamos em frente. E como eu sei disso, falando com toda a humildade do meu coração, né? Eu tô aqui para me expor mesmo para vocês. O que doeu abandonar o campo coletivo, vocês não têm ideia. Era uma dor tão grande que eu achei que eu ia morrer. Eu fiquei com saudade dos meus amigos, das minhas amigas, dos setores de onde eu trabalhava, das formas como eu me comunicava. Eu tive que abandonar muita coisa, né? Mas valeu a pena, foi bom, mas eu fiquei muito triste. Era uma tristeza mortal. Doía, e é por isso que me irritava muito ouvir as pessoas falando que não pode ficar triste, porque eu vi que era um processo natural de uma despedida, né, de um lugar que eu estava acostumada a ressoar, né? Só que eu vi que não estava mais me fazendo bem, porque a minha sensibilidade aumentou demais. Falei, ok, já entendi. Então eu passei pela fase de estranhamento de frequências mais elevadas, de ir nos lugares de não ser realmente entendida, e isso ainda está acontecendo. Mas ainda bem que eu fiz isso por mim, e eu desejo para todos. Então eu estou aqui para segurar na mão, porque eu sei como não doer tanto na hora de... Porque aí vocês vão ter uma ponta, que quando começar a doer, a dissociar, me liga, eu vou até vocês, vou abraçar. Pode vir, esse mundo é bom também, né? Porque é meio solitário, né? Você fica falando com ET, é muito solitário a reconstrução da nova era, porque é um novo campo coletivo, onde as pessoas de verdade se amam, elas não competem. Só que é distante, é acima das camadas cinzentas, tá? Aí de lá a gente fica soltando disparos de ressonância harmônica, né? Então tem todo esse processo que eu preciso ser honesta de falar para vocês. E aí, caramba, eu falo tudo antes, né? Harmonização e distanciamento, né? De circuitos distorcidos. Que eu vou falar técnica, mas lá em cima, no servir planetário, né, que esse exército bonitão que está lá em cima, né, eles ensinam bastante a desidentificação energética, né? Eu vejo, mas não entro. A gente conversou muito lá em cima, porque eles não entendiam, eles achavam que para a gente aqui embaixo é só falar e ok, está pronto, porque eles têm uma firmeza na fala. O que eles falam é para sempre. Tipo... E aqui a gente é meio Maria Mole, né? A gente fala, mas será e tal. Então eles são muito... Eles têm palavra lá. E aí nos congressos que aconteciam, ou nas reuniões pequenas, do que eu consigo me lembrar,
eu bati o pé, literalmente, fazia assim. Eu falei, mas lá não é assim. Lá a gente precisa falar 20 anos para poder começar a acreditar. As pessoas mentem, elas são desconfiadas. E eu não, sem falar de julgamento, é porque eu tô aqui, eu sei como funciona em mim esse sistema. E aí, o que eles fazem? Quando você se propõe a começar a fazer uma harmonização e um distanciamento desses recursos distorcidos, é importante primeiro você reconhecer imediatamente. Cara, tá acontecendo. Volto naqueles outros slides. Ó, a minha energia deu um cansaço. Comecei a bocejar enlouquecidamente. Ondas esquisitas, emoções. Eu tô escolhendo isso? Não. Então aí eu faço uma técnica de desidentificação. Eu tô vendo, mas eu não entro. Porque eu sou dono da minha própria onda. Eu tô vendo, mas eu não entro. Eu sou dono da minha própria onda. Qual onda eu escolho criar? Sei lá, me dá um exemplo. Qual onda você escolhe criar agora para você, Juju? Qual onda você escolhe criar para você? De energia, onda elétrica mesmo, agora. Harmonia. Você, Su, amor. Clareza. Você, Alfredo. Picanha. E lógico. Nossa, é Deus no céu e picanha na terra. Alfredão, assinado Alfredão. Pois eu conto uma engraçadíssima de leitura de campo dele. Meu marido riu porque foi muito sincrônico, foi ótimo. Tem a ver com a aula, né? Exercício de ressintonização. Olha que interessante, porque aqui eu tô falando, e eu tô falando, vamos falar do aspecto Marise. Hoje é muito mais fácil eu trazer isso para vocês. E, de novo, falo com humildade. Mas até pouco tempo não era. Era um F. Então eu preciso ser honesta em lembrar como que era antes de toda a formulação para minha força, para eu começar a confiar na minha capacidade de escolha, porque eu não confiava na minha capacidade de escolha, porque eu não achava que eu era capaz. Então, por isso dos guias, dos mentores, até que se construa, né? A gente já falou sobre isso. E aí, um dos exercícios que ajuda, gente, som, emissão de som, muda toda a frequência. Você está percebendo uma frequência entrar? Alguma coisa, uma onda? Faça um som para fora. Eu não sei qual que vai ser apropriado para vocês, mas tem gente que gosta de ir naqueles sons dos mantras, né? Landa, anda. O que vocês quiserem. Para fora. Mas é de mostrar quem é que manda. Para poder começar a largar as suas frequências, para você tomar consciência, porque a gente acha que é uma frequência X que está acostumado. Mas falam que a gente é uma bomba atômica, não falam? As entidades não falam de vocês são bomba atômica, vocês são bomba atômica. O quanto que a gente usa e entende que é e deixa isso. Então, vamos trabalhar nisso que é real. E é explosivo, tá? Se você fizer esse eu sei que esse às vezes vai virar uma gralha, porque tem dia que é muito punk. Eu sei, já vivi isso. E eu falo com estímulo, porque se eu já vivi, que eu achei que eu ia viver até morrer, porque era tão insuportável, não é que não vive mais? Estou dando esperança, é real. Então, faz o da maneira como sentir, e dá espaço para a sua criação, do jeito que você quiser. Põe para fora. Ai, mas Marise, eu estou num ambiente. Faz mental. Mental. Nossa, eu preciso me mexer. Se mexe, faz alguma coisa, vai correr, vai andar. Não, eu me movimento, porque tem força que vem querendo esmagar a tua cabeça. Aí você dança um haka. Gente, funciona! O quê? Um hakinha? Se eu fosse vocês nessa época, o que me ajudou o haka? Porque eu não tinha guerreira acionada. Era, querendo ser querubim. E aí, quando eu vi que a guerreira tinha beleza e que ela era potente, né? Ou a lutadora de boxe, ou a não sei o que, a muaitazeira, sei lá. Todos eles são importantes, com equilíbrio, né? Então, enquanto a energia ainda não sabe trabalhar a própria autossuficiência, esses movimentos reprogramam
e acionam da maneira que você quiser. Estou falando sério. Isso salvou minha vida de novo, né? Outro elemento que salvou. Por quê? Porque eu comecei a mostrar para o meu corpo o que ele podia. E aí minha mente foi associando. Nossa, eu posso, eu não preciso ter medo. Mas eu precisei experimentar vários elementos. Tive muito medo. Meu marido conta para vocês, altas noites gritando. Ele acordava assustado. Ai, meu Deus, ela deve estar no submundo. Uns gritos. Louco. Então, é real. Então, não se assustem com isso. Aí eu acordava como se nada houvesse. Ele sabia que você gritou. Nem vi. Não lembro. Não lembro real, assim, não doeu. Então, façam. Pelo amor de Deus, parece singelo, bobo, mas vai mudar tudo. Aí os gestos que eu falei, né, de movimentação e um código interno. Nossa, vocês podem elaborar o que vocês quiserem, uma coisa de significância para vocês, uma coisa que representa um simbolismo de liberdade, ou um código mesmo, falar, isso aqui eu vou acreditar nisso, ou um código que exista, ou a figura de um santo, ou um nome que vocês se afinizam, não importa, cria um lugar seguro dentro de vocês, onde vocês falam, aqui eu confio, Deus, né? É um ambiente mesmo que você cria, fala, ó, como que eu organizo? Eu crio um ambiente, eu tenho uma mente, a gente é estrategista, a gente pode criar na tela mental um super filme, um lugar de encontro, onde a confusão vem, seu lugar de encontro, onde tem um grande cristal no meio. Muita gente já faz isso. Usa, pelo amor de Deus, usa tudo que vocês têm, porque a jornada de vocês vai ser muito mais curta do que muita gente. A gente está com as frequências muito elevadas. Vocês podem transcender em poucos meses, entende? Então, segue o baile que é real. E aí a prática do ponto neutro, né? Faço esse exercício de ressintonização, escolho o meu som, respirando, faço o gesto, faço o código, eu estou dando elementos, vocês podem usar 1, 2, 3 ou nenhum, mas tudo isso é para criar uma higienização, desconectar vocês da loucura toda e ir para o seu ponto neutro, porque se você sabe, você criou um lugar de confiança, você sabe que ali é o seu refúgio, você sabe que você está amparado, ponto neutro, você silencia internamente antes de responder energeticamente a esses campos, porque se você responde, entrou de novo. Não responde, não seja reativo. Veio o campo, eu não escolho, eu não quero. Então toda essa estrutura, eu sei que parece ser uma grande arte, né? Aí, cara, eu vou ter que fazer tudo, uga, mas a gente já faz isso. A gente já faz todas essas ramificações, né? Mas é importante a gente criar essa zona, tá? E aí aqui, óbvio, né? O uso de frequências. Tem gente que não acredita nisso, né? Mas a gente é frequência pura. Isso aqui eu fiz lá no Bing, porque eu queria essas ondas, né? Porque eu vejo nas pessoas, né? É muito engraçado. Cada estado de consciência é muito curioso, fica gravado em pedaços de vocês são notas musicais, é assim que eu vejo vocês. Então, quando alguém fala uma coisa que só está no mental, que não está inteiro, a corda toda não brilha, aí vibra aqui só. Eu falei, olha, está descendo. Ou quando a pessoa está começando a acreditar na própria palavra e brilha aqui, né? E aqui a minha ideia é a gente criar uma integração para você harmonizar e fazer todas as suas cordas, né, de magnetismo fluírem, porque aí sim que a gente vai conhecer a nossa verdadeira capacidade. E aí não estou falando só da corda humana, né? Aqui essas marcas não são à toa, são os corpos sutis. Pensem vocês, se aqui está harmônico, eu recebo o cintilar lá do meu átimo. A harpa inteira toca. Mas quando eu só acho que eu estou nos limites aqui, com as crenças limitantes, ai meu Deus, estou experimento, eu esqueço da minha grandeza, do tamanho do meu cello, né, cósmico,
e aí ele fica, tadinho, desafinado, sem força. Então, todo esse trabalho e o uso das frequências, você mostra para todas as crenças limitantes, para os chips, implantes, miasmas e todas as estruturas que condensavam você, o que você está escolhendo. Então, eu recomendo, assim, musiquinhas ou o jeito que vocês quiserem, pelo menos alguns bons minutos, né, no dia ali. Ambiente mais perturbado, que você está reconstruindo e lembrando esse tamanho que você é. Põe um foninho, fica quietinho, põe um lado só assim, fica quietinho ali, só um pouquinho, respirando, fala, corpo, é isso que eu quero que vibre sempre, porque essa é a verdade dentro de mim. Recursos muito importantes vieram para nossa mão, só que acabou se banalizando, né? Mas não... Levem a sério, porque tudo isso aqui é um combo fantástico. Tudo bem até aqui? Aí os chips de... Ai, meu Deus. Jesus, vai passar já essa água. Mas é bom mesmo, que é para a gente tirar esses chips, dispositivos. Sai fora. Ó. Mó barulhão. Você vai parar, amigo? Os tipos comuns, né? Eu acho que eu já falei para vocês, deixa eu ver se eu abaixo aqui. Aí, pronto, ó. O que é a primeira vez que eu vi? Foram duas, calma, Fredo, tá tudo bem. Fique em paz. Passou. Estava exagerado mesmo. É bonitinho, ele me olha, ele começa a tremer. Ó, amorzinho, vem pro meu colo, vem. Não? Vem. Vem, amor, vem. Vem aqui. A primeira vez que eu vi esses chips, dispositivos e implantes, deixa eu tentar lembrar da ordem. Tá. Primeira vez foi individual, mas isso não colou na minha cabeça, eu não fiquei neurótica com isso. E só de falar, vocês começam a ter acesso e um trabalho da retirada de muitas coisinhas, tá? Porque é natural ter... Às vezes nossos próprios traumas criam esses bloqueios de N maneiras, né? E também às vezes o depósito, né, da consciência coletiva e de outros governos. Mas a primeira vez foi num acesso, acordei no meio de uma projeção astral e estava tudo dourado e tinha um espelho da verdade. Acho que eu falei para vocês, e eu estava tirando crustáceos com boquinha assim. Aí eu só ouvi a mentora espiritual que estava comigo, que era a Aurora. A minha filha acordou, filha, dorme. Ela falou, não precisa ver isso, filha, dorme. Aí eu, ai, que bom, né? Só que eu acordei impressionada, porque hoje eu tiro... Você contar, já dá um arrepio. Aí eu fiquei tentando entender, fui pesquisar na internet. O único que fala mais especificamente sobre isso é o Rodrigo Romo, né? Ele tem um livro, eu até comprei o livro mas eu não vi as coisas que ele falava daquele jeito, mas eu sei que tem implante daquele jeito. Mas cara, esse era uma coisa, era um implante bicho, não era tecnológico. Como que é isso? Alguém me explica? Enfim. Aí, o que eu entendi? As minhas ações aqui de baixo estavam me fazendo realizar a retirada nesse espelho da verdade. Né? Mas primeiro eu estava tirando os que estavam na frente, né, do meu corpo. E aí depois, num outro momento, eu passei a fazer a retirada de miasmas, lavas. Lava é todo dia que a gente tira, mas nem é mais de dentro. Eu tiro porque eu trabalho mesmo limpando, né? Mas é brabo, né? Assim, é esquisito a gente saber disso, mas isso é real. Só que eu não saí correndo desesperada para limpar, porque eu sabia que era uma questão de tempo, de conduta, de nova direção, né? Com calma, eu estava sendo direcionada, eu tinha pedido para ser auxiliada, só que eu não sabia o que estava por vir. Então, aos poucos, as coisas foram sendo reveladas. E aí, no primeiro projeto Sananda, quando eu fui pessoalmente fazer, junto com a Maíra e com a Nívia, eu tive uma visão aí dos eletrônicos,
na aura das pessoas, também não estava esperando, não foi minha imaginação, foi lá no Rio de Janeiro, chegou o arcanjo Uriel, super andrógeno, e ele olhou, ele fez assim, eu quero te mostrar uma coisa, ele fez assim, e quando eu olhei tudo aquilo, e eu queria correr para tirar das pessoas e de mim, aí ele falou, precisa de tempo, porque vocês estão viciados na tecnologia. Aí eu, que? Vocês estão viciados no jogo da roda kármica, então a gente vai tirando aos poucos para vocês acostumarem a respirar sem a tecnologia. E era muitos, eu não quero assustar vocês, eu só quero clarear a mente para vocês verem o quanto é desafiador mesmo, que às vezes a gente se engana, porque esses chips, implantes e miasmas, eles fazem a gente chegar num limite, eu já estou. Mentira. A gente, imagina, todas as cordas tocando, você acha que miasma, chip, implante, tudo é um condensador, além dos campos, além de toda a história. Então, os tipos comuns, chips etéricos de monitoramento ou limitação, solta uma descarga elétrica e fica dando limite, ou seja, o indivíduo não conhece, ele acha que ele só funciona até ali, ele não se dá uma perspectiva nova e se torna um looping, tá? E aí esse chip etérico pode tanto ser você mesmo que criou, ou governos, governanças, né, limitações por aí, né, de outros irmãozinhos que acham que é correto, que é por medo, tá? Implantes emocionais, amplificadores de dor ou apatia, isso é muito, né? Isso pode vir de várias maneiras, os crustáceozinhos de bichinho, sim, lembra da ratazana, da história da ratazana? Também foi de novo, eu não quero assustar, eu só quero clarear, eu estou falando porque eu percebo os campos aqui, tá? Dispositivos de bloqueio mental tem, e não tem só grandão, tem pequenininho. Esses dias eu vi em duas pessoas que eu atendi, mas eu não estava esperando, eu estava ali, só mandando amor e luz e equilíbrio, não queria ver nada, mas aí a visão foi afundando, aí os seres só mostraram, olha aqui, tira aqui, tira aqui. A moça tinha uma aranha, e ela não parava de ir para o hospital com problema no intestino, olha que interessante, e a aranha estava ali mesmo, aí consegui tirar, graças a Deus, e nas gônadas dela tinha um circuito, sabe um fio de cobre, assim, que aperta? Aí eu, que é isso? Parecia um tacho, assim, enfiado. Eu credo, eu não quero falar essas coisas para as pessoas. Fala, mas vocês têm que saber, é isso que está acontecendo, precisa soltar. Eu sei que é incômodo falar, mas super fácil de tirar, entende? Porque a gente precisa reconhecer. Mas eu não estou vendo, Marisa, eu só estou sentindo. Gente, volto de novo recapitulando. As minhas novas atitudes, o meu ancoramento em altas frequências, escolhendo, querendo encarar todas essas possibilidades que me permeia, vão fazendo todos esses dispositivos, implantes e chips saírem. Vocês acham que eu vi todos? Não, eu tive essas visões aí que eu estou falando para vocês, mas os meus eram muito orgânicos, entendeu? Foi uma vivência, o resto eu não vi. Então a gente não tem que ver, mas eu só estou falando para a gente, de repente, não brigar com as pessoas que estão chipadas, nervosas, porque elas não têm nem consciência, a informação nem está entrando, porque elas ficam o tempo todo só recebendo uma onda da bagunça. E não é culpa delas. Aí se a gente brigar, a gente está entrando numa outra ressonância. O que a gente pode fazer é mandar uma ressonância harmônica. É o máximo que a gente pode fazer. Porque aquela pessoa vai querer sair daquilo, mais dia, menos dia. Fiquem em paz com isso, tá? Já eu abro para as perguntas. E aí a dinâmica de remoção, né? Como eu falei, ações diárias que afrouxam a ligação, né? A sua verdade, escolhas conscientes, trazer a presença, ter paciência, porque é uma cirurgia, tá? E atuação conjunta, a sua ação junto com os guias, mentores e Confederação Galáctica. Por que eu frisei isso? Porque são hierarquias de trabalhadores e são eles quem trabalham. Os guias dão os conselhos, os mentores trabalham na retirada desses chips, implantes, e a confederação
e também porque eles atuam em nós num campo coletivo. Então, olha os setores. Vai do individual, né, de conselho, de direção, que são os guias, vem os mentores que trabalham minuciosamente, eles não pedem permissão, eles chegam e fazem o trabalho e tchau. Beijo, tchau. Tipo, te vira do avesso, limpa teu cérebro, limpa teu coração. O tempo todo, estão fazendo isso a noite toda. Algumas a gente lembra, né? Quem chegou alguém, ficou estranho o negócio. Outras não lembra, né? Isso está acontecendo. Eles são os trabalhadores para tirar toda essa composição que espremia as nossas ideias. Mas nada segura, gente. Por isso que falam, a ação de vocês vai mudar tudo. Porque a gente começa a entrar em ressonância com essa purificação. Ah, eu consigo preservar a purificação? Sim, não vai ser briga depois, mas no começo é chatinho, mas depois fica bom. E aí o espelho dourado, isso aqui é um ponto, porque eu não só me vi nesse lugar do espelho da verdade, mas eu vi outras pessoas que quando dentro, aqui embaixo na Terra, dentro do jogo, escolhe novos caminhos, ela começa a trazer lucidez para onde estava dormindo. Então todo mundo é apresentado de uma certa maneira, lembrando ou não lembrando, a esse espelho, todo, gente, é dourado mesmo. É um espelhão assim gigantesco que o espelho só mostra o que não tem que estar em você. É muito interessante. Aí você vai tirando. Ele é o espelho da verdade. Mas eu coloquei dourado aqui, né? É um ponto de alta vibração onde o próprio espírito retira os dispositivos, mas eu estava muito em paz lá. Isso eu posso garantir. É muito amparo, é muito amor. Eles falam, vai com calma. Você aguenta ficar um pouco sem? E devagarinho, né? Não necessariamente precisa lembrar, é só solicitar, cara, eu quero fazer isso, eu vou agir no meu passo a passo, eu já estou, e se garantir que existe, né? Eu queimo minha mão no fogo, garantindo que tem esse lugar, tá? E aí, o protocolo, hoje a aula é um pouquinho mais estendida, mas a gente já está acabando. O protocolo de segurança para expansão, né? Uma preparação diária, gente, é muito importante sempre você acordar, lembrando o seu corpo que você está ancorado, porque ao longo do dia a gente esquece, né? Esquece, você vai vivendo, mete um louco, vai vivendo e esquece. Então, enquanto não se lembra desse ancoramento, enquanto ele não está efetivo no seu campo vibracional e inconsciência, enquanto você está usando sem querer as distorções, é importante acordar e já ancorar, nem que seja um segundo. Pá, ancorei, tá? Hidratação e respiração. Ah, Marisa, está de sacanagem, você está pedindo para eu tomar água? Só que eu quero pedir uma coisa para vocês. Antes de hidratar a água, abençoa ela, cara. Manda uma ressonância elevadíssima, né? Não quero ser neurótica, mas abençoa a água, porque eu não vou falar das coisinhas que tem na água. Abençoa a água, pelo amor de Deus. Só abençoa, é rapidinho, sem medo, nada. A sua bênção purifica, faz assim, na comida, em tudo. E de tanto fazer sozinho você faz, que a sua própria luz faz. Mas enquanto a gente carrega a distorção dentro, que a gente se torna ainda tolerante com essas distorções, acaba entrando. É para ser intolerante mesmo. Juro por Deus, sabe resistência? Resistência é ruim. Não, não é que é ruim, mas se você usar de uma forma equilibrada, ela vai ser muito favorável para você. Sou intolerante à maledicência. Ponto. Tenho compaixão, mas eu não aceito. E isso é muito importante, tá? A respiração reinicia sempre os campos, ela muda você de frequência. Pam, pam. Nem que você respire muitas vezes, você muda de frequência. Põe um foco, eu quero mudar de frequência agora. Respira, as pessoas não têm noção do quanto isso aqui é uma válvula importantíssima do indivíduo. Escaneamento de campo. Aí aqui muita gente fala que não vê, mas o sentir. Gente, quem que faz isso? Levanta e antes de ir para um ambiente, deixa eu dar uma escaneada aqui. Mas Marisa, é muita neura, é muita coisa. Não, não é. Vai se tornar tão... Porque o seu inconsciente está lendo o campo o tempo todo, né? Aí se você não percebe tal coisa, você entrou em distração e você nem nota que cansou. Faz um escaneamento e fala, eu estou aonde eu quero estar.
independente do ambiente que eu me encontro. Eu estou ancorada e buf, aí o campo. É importante fazer um escaneamento e a gente sente quando está pesado, quando não está. Não tenta curar o ambiente, mas fica na sua e fica mandando ressonância harmônica. É só isso, juro. Aí depois vocês vão fazer o que vocês quiserem. Eu só estou passando o básico, né, para ajudar. E a limpeza ativa, né? Tem ambientes que a coisa tá braba mesmo, assim, tá muito forte. Às vezes você volta para casa, você nem sabe o que fazer. Então a gente de novo volta. Põe sons, faça seus decretos. Gosta de banho energético, faz seus banhos energéticos. Faz seu contato aí com a natureza. Putz, não dá para ir para a natureza. Traz no campo da sua visualização, porque você faz parte da natureza, né? Você está em Gaia, então traz para o seu campo. Faz uma conexão galáctica quando tiver pesado, não só no inconsciente quando eles vêm. Pode pedir auxílio tecnológico e espiritual, vocês já têm conhecimento suficiente. Confederação Galáctica, as ordens X, a Santa Esmeralda e o Escambau A4, tem um monte de gente aí para ajudar vocês, né? Sirianos, Pleiadianos, Andromedanos e por aí vai. E ação física correspondente. Escolhas no cotidiano que sustentam a sua defesa. Qualidade na alimentação, não adianta fugir disso, não tem. A vibração cai para um escambau. Se você não abençoa a sua alimentação, se você só escolhe coisas vazias que não te alimentam, que façam com que você fique mais viciado ainda, vício é o quê? Bof, né? Tudo bem, tem o seu belo e doloroso aprendizado ali, mas pô, a gente já tem consciência disso. Sono, faz toda uma higiene para ir dormir, pelo amor de Deus, dormir é divino, restaura esse corpo inteiro. Nós viemos nesse mecanismo de perfeição para ter o descanso, não dá para não descansar. Ah, mas se eu não conseguir, vai no fitoterápico, não interessa, faz um ciclo, vamos para cima disso e traga a sua verdade pessoal. Qual que é a nossa verdade pessoal sobre a lei do universo, gente? Deus, amor, nossa origem, mudança, a quebra da escravidão, né? Eu não estou falando de muitas verdades e dualidades mil, tá? Eu estou falando da verdade. A verdade pessoal, o que vocês querem como princípio para vocês? Não está claro? A sua escolha dentro do princípio não tem para ninguém. Se entrou demais é porque você tirou toda a credibilidade da sua capacidade de escolha. Né? E aí, conforme você vai fazendo, vai ficando cada vez mais forte. Né? E aqui, vocês podem fazer um registro de monitoramento diário energético. Vocês podem escrever, se vocês quiserem. Ai, gosto de escrever. Ai, não, gosto de refletir 5 minutos como foi meu dia, ou como foi minha semana, ou como foi meu mês. Não importa, desde que vocês concluam que o hábito está se tornando verdadeiro no campo de vocês. Parece muita coisa, mas não é. Tudo isso, todo mundo que está despertando a consciência começa a observar os campos e ele vai observar a faixa negativa, ele vai observar a faixa positiva e ele vai perceber que tem vida além desse campo, tá? Que é o campo de uma nova consciência coletiva de quinta dimensão que está se formando em volta da Terra, tá? Que ele brilha acima da dualidade, não em certo e errado, mas ele transcende. Tá? Aí agora sim a gente faz o exercício. Vamos fechar os olhos? Vamos fechar os olhos? Deixa eu só aumentar aqui os sons. Só trocar a música, né? Tá um tempão. Falei para um caçamba. Peraí. Peraí. Psicodélica, né? Vamos lá. Fechem o olho, por favor. E vamos agradecendo todos os guias, os mentores, todos os comandos que saíram dos seus lares, que estão a íons de distância,
para poder trabalhar em nome da fonte criadora para nossa ascensão, para a reestruturação planetária, para a queda da escravidão. Muito obrigada, Confederação Galáctica. Muito obrigada a todas as hierarquias de guias e mentores. Vocês têm feito um trabalho impecável. Obrigada também aos devas, os Elohims, todos os elementais, as cidades intraterrenas e intraoceânicas, todas as realidades que estão camufladas em pontos específicos. Obrigada por terem permanecido aqui para ajudar nesse momento da superfície. Abro o canal desta mulher para realizarmos a nossa experiência. Por muito tempo, isto é uma verdade? A vida nesta terra foi sendo experienciada sem governo e conhecimento algum. Mas hoje, vocês podem, não somente aos poucos, mas tomar a força da liderança de sua consciência viva na superfície da Terra. Vamos trazendo uma consciência confortável, seguindo a ordem do que foi trazido para que compreendam. Coloquem a sua atenção no campo individual, cada um por si. Vocês se sentem mais seguros assim, então assim o será. Campo individual. Nós, equipe lemuriana, vamos trabalhar em seus campos individuais junto com seus guias. Em nome de Deus, nos deem autorização. Trabalhando no ordenamento, e é importante que vocês coloquem em suas mentes ou se digam mentalmente o que vocês realmente desejam criar de energia e automatizar a sua expansão. Pode ser uma palavra, 2, 3 ou imagens. Escolham sempre por benevolência, pois é a origem de vocês. Feito isto, vamos começar a afinação de todas as ondas magnéticas de acordo com a sua escolha. Pense na sua escolha e nos deixem trabalhar, começando. Noneva. Sim.
Si Avraya Tumvra Ya Enevre Ho Yonaya Ya Vra Enevre Honaya. Confiem no trabalho da Nova Lemúria. Yunevre Ayuvra Nahi Oya Hamsi Dolaya Hamsi Dolaya Hoa Aqui é importante reconhecer que só é possível tocar todas as ondas quando o próprio indivíduo transcende as próprias ondas de medo. E queremos ajudar vocês a apenas deixar uma gravura do que vocês são. Nós estamos aqui para acompanhá-los a transcender os campos coletivos. Nós vamos passar por todas as desconexões com vocês, abrindo portais. Sintam-se seguros. Mas é importante dominar a própria onda, dando direção de amor para que outras pessoas não toquem os seus fios. Todos precisam estar na sua consciência, unidades. Então vamos viajar, todos envolvidos numa esfera. E claro que vocês podem utilizar, chamando a força da Nova Lemúria para te apoiar no alinhamento deste grande medo e desta visão absurda de que você é um ser errante. Não, vocês só não sabiam o que estavam fazendo. Vamos abraçar e passar pelo campo coletivo abraçados a vocês. Quanto mais amarmos este campo coletivo, mais vocês transcendem a si mesmos. Numa subida, subindo, e
estacionando na frequência da consciência da nova era coletiva. E percebam que muito de vocês já se encontra ali. Se reconheçam neste alargamento de ser, enviando o seu desejo de amor para todo o campo coletivo que te diz respeito. Não é medo deles, era de você mesmo. E como dito por esta mulher unidade, Marise, toque a harpa das suas partes coletivas e deixe-as harmônicas, douradas, bem afinadas. Seja o som novamente da sua melhor música, do seu sonar na consciência coletiva. Você pode. Afine. Afinem. Afinem e expandam. Afinem e expandam. Reconheçam o tamanho da expansão do seu grande espírito. Expandam. Crie um caminho racional ou sensorial. Expandam. 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 E antes que voltem, se comprometa, unidades, a caminhar pela terra, tocando o som da sua verdadeira harmonia, porque a desarmonia pode se findar se você não mais escolhê-la como recurso. E vão voltando, se percebendo como o som da sua voz, como o direcionador da sua força. Sentindo eternamente, praticando a presença de Deus, que são vocês. Pode concluir, mulher Marise. Respirem profundamente. Vamos deixando selado nas nossas auras essa verdade pulsante que está aqui. Respirem mais uma vez e vamos abrindo os olhos, concluindo esse encontro. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui antes da gente encerrar. Aqui, a Silvinha, oiê, a Pati Rocha, tudo bem, amada? Boa noite. Ai, que fofo, falou do Fredão. Boa noite, boa noite.
o Rafa, que lindo, a Mila, a Dena, a Fernanda, linda, Rosalete, sim, sim. Nossa, eu tenho muito esse pensamento insistente, tento mudar e ele volta, incomoda, super isso. O Rafa tem usado o floral proteção do Joel Aleixo para estar em ambientes pesados energeticamente. Estou adorando. Ele é divino, né? A Ellen, claro, super claro, tá? A Vânia tem usado água solarizada com comando, tipo, acessar a melhor versão de mim agora, está funcionando. Que coisa linda, gente. Lindo, Vânia. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Para mim foi muito, muito forte, eu levei bastante a sério isso aqui. Tô meio zonza ainda. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá. Fica meio balonado, né, ainda. Bem, alguma percepção, alguma coisa, alguém gostaria de dizer? Não, tá de boa? Tá bom, não tem problema. Alguém de casa gostaria de falar alguma coisa? Ou a gente encerra por aqui? Foi bem intenso, né? Eu precisei explicar detalhadamente para a gente criar aí um fluxo, mas eu acho que ficou claro, né? Tentei ser a mais objetiva possível e não criar mais coisas, né? Mas isso que eu falei para vocês é um fato, não tem como fugir. É um fato, que quanto mais a gente vem entender, não precisa ser assim, tem outro caminho, né? Se usar isso, a aura de vocês vai ficar muito inchada e aí as perspectivas vão começar a mudar. Eu não posso dizer, porque isso é muito particular, mas a gente percebe a força, a gente percebe as viradas, a gente percebe o nosso campo só harmonizando, muda tudo mesmo, assim, não tem esforço depois, mas inicialmente tem bastante esforço, como a Rosalete falou, incomoda, né? A gente sabe disso, né? É super isso. Então ninguém? Então tá bom, eu vou dar tchau. Vamos dar tchau aqui para vocês, tá? Obrigada por vocês terem acompanhado essa aula. Eu acho que tá tranquilo para a gente liberar, né? Aberto? O que vocês acham? Tá, né? Né? Ficou tranquilo, ficou leve? Ficou leve para vocês? Ficou claro? O que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês, porque... Não sei se as pessoas vão entender, mas... Eu acho que de repente vai entendendo conforme vai vivendo e volta, assiste. Porque eu fui lembrando de várias cenas que eu tinha vivido, foi muito bom. Boa. Boa. E que não entender agora, em algum momento, quando acontecer, vai lembrar também. Isso é bacana, entendeu? Perfeito. Então tá bom, né? Então... Exato. Então, com quem? Porque é tão libertador a gente saber as estruturas, né? No começo eu tive muito receio porque eu não sabia do que se tratava, né? E olha só que interessante, eu não sabia do que se tratava. Se eu não tivesse encarado, eu não estava aqui na frente de vocês para contar. Né? Se eu tivesse com medo, e eu tive muito medo, muitos mil, mas aí só vinha aquele fofo cabeludo, vocês sabem quem é? Só veja, não é tão ruim assim. Veja, sabe como eu domino essa energia? Era isso que ele falava, porque eu a conheço. Eu não tenho medo de senti-la. E eu tinha parado para pensar, eu falei, faz sentido, e aí calmamente, né, lidando com as frustrações, os traumas, que era muito, os sustos, era uma louca que gritava de medo, sabe? Eu ia abastecer o carro, apareceu uma entidade, gritava ali, você olhava, mãe, muito medo, porque não era sempre entidade bonita, arrumadinha, né? Tinha umas coisas diferentes, um dente na testa, esse nível. E aí eu... Calma, eles se apresentam assim, mas não é a verdade, calma, aguenta firme, você vai ver. E aí eu fui vendo que eu era dominada com
com essas ondas, né? A Lemuriana falou, né? Se você não olha essa onda, essa corda, esse fio, né? Ela usou a palavra fio, que emite o medo. Se eu não tocar em equilíbrio, quem que vai tocar? Alguém vai tocar, porque vai estar lá. A metade do meu violão exposto, e olha, Pai nosso está no céu, e as cordas lá, e alguém, vamos dar medo nela mesma, Então é importante acessar. Aqui eu acho que não sei se travou, ninguém escreveu mais, eu acho que as pessoas não querem escrever. Então tá bom. Então eu vou entender como encerrado. Gente, obrigada aí de cima, obrigada aqui de baixo, senão não seria possível fazer. E obrigada quem for assistir, acreditando ou não, não é a minha verdade, é uma realidade que se apresenta, onde muitas pessoas que acabam tendo a visão, esse é o trabalhão, tá? Tudo que tem sido feito, por isso e a ida nas estações, por isso das cirurgias, por isso das sensações que a gente está tendo, é um grande trabalho a ser feito, né? Se quiser pesquisar, se quiser uma referência bibliográfica, que tem de monte, vocês podem procurar. Eu, sinceramente, eu não tenho muito, a minha referência são as visões, tá? Que são reais. Então, mas procura, veja, cria essa dialética, né? Mais para frente a gente vai fazer uma coisa mais minuciosa sobre essa retirada de implantes. Vocês vão ver que é muito legal. A gente faz um escaneamento no corpo, ajuda a nossa capacidade sensorial também para ir desfazendo mais essas ressonâncias e perceber o comportamento que cria link, que isso é uma coisa que poucas pessoas percebem, né? Competição, ciúme, inveja, incapacidade, tudo isso cria-se, né? Esses elementos aí e cria-se um looping, né? de ressonância. Então é muito importante a gente ter coragem para refinar a nossa personalidade e não olhar chateado, mas sabendo que é um eterno aprofundamento aí que depois fica cada vez melhor, depois de toda essa história toda que a gente vive, tá bom? Não é impondo, mas é o que eu tô vendo de todo mundo que está despertando a consciência, todo mundo está vivendo a mesma coisa, independente do endereço, do que se acredita, esse é um fato, né? Então, é isso. Obrigada e obrigada a vocês mais uma vez. Beijo.